Uma manhã normal na cidade de Suzano. Mas em poucos minutos, uma escola tradicional brasileira se tornaria palco de uma das tragédias mais marcantes da história do país. O que parecia um ataque inesperado, na verdade havia sido planejado durante meses. As investigações apontariam que os responsáveis pelo ataque eram dois ex-alunos da escola Raul Brasil: Guilherme Tauti Monteiro, de 17 anos, e Luiz Henrique de Castro, de 25. Com o avanço das investigações, as autoridades descobriram que o ataque não havia sido algo impossível. Segundo a Polícia Civil e o Ministério Público de São Paulo, o plano começou a ser montado cerca de 1 ano e meio antes da tragédia. Os responsáveis estudaram cuidadosamente a rotina da escola, horários, acessos, movimentação dos estudantes e principalmente os momentos de maior vulnerabilidade dentro da unidade. E a escolha da escola Raul Brasil não aconteceu por acaso. Os dois eram ex-alunos da instituição, conheciam os corredores, os portões, o horário do intervalo e a movimentação diária dos alunos e funcionários. As investigações também revelaram que os dois frequentavam fóruns extremistas na internet, ambientes anônimos onde ataques violentos eram tratados como símbolos de admiração. Segundo os investigadores, eles consumiam constantemente conteúdos relacionados a tragédias internacionais e participavam de conversas sobre violência e ataques em escolas. Durante meses, o plano começou a ganhar forma. Os dois passaram a juntar dinheiro para adquirir legalmente armas, munições e outros objetos utilizados no ataque. A perícia apontou ainda que eles utilizavam simuladores de jogos de tiro e frequentavam locais clandestinos para treinamento. Tudo era calculado, tudo era pensado com antecedência. Com o passar dos meses, eles definiram até mesmo o horário do ataque. Os investigadores descobriram que o intervalo da escola havia sido escolhido porque era o momento de maior circulação dos estudantes no pátio. Mensagens publicadas na internet e registros encontrados posteriormente mostraram que o plano já estava na fase final. Segundo a perícia, o objetivo nunca envolveu fuga. Todo o planejamento foi construído para causar o maior impacto possível antes da chegada das autoridades. E naquela manhã, o plano finalmente começou a ser executado. Na manhã de 13 de março de 2019, a cidade de Suzano seguia sua rotina normalmente. Pais levavam os filhos para a escola, comércios começavam a abrir, centenas de estudantes chegavam para mais um dia de aula na Escola Estadual Professor Raul Brasil. Mas enquanto a rotina da cidade seguia normalmente, um plano que havia sido preparado durante cerca de 18 meses estava prestes a começar. Antes de chegar à Escola Estadual Professor Raul Brasil, os dois responsáveis pelo ataque passaram por uma locadora e revendedora de veículos em Suzano. O local era conhecido como Jorginho Veículos e pertencia a Jorge Antônio de Moraes, tio de Guilherme. Segundo as investigações, Guilherme já havia trabalhado no local, mas a relação entre os dois teria se deteriorado após conflitos familiares e suspeitas de pequenos furtos. Naquela manhã, por volta das 9h30, ele entrou no estabelecimento. Poucos minutos depois, Jorge foi atingido dentro do próprio comércio. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu. A partir daquele momento, o plano que havia sido preparado durante meses deixava de ser apenas uma intenção escondida e passava a se tornar uma tragédia real. Depois do crime na locadora, a dupla deixou o local e seguiu em direção à Escola Estadual Professor Raul Brasil. O trajeto era curto, e isso tornava tudo ainda mais rápido. Segundo a investigação, eles já conheciam a rotina da escola, os horários de entrada e movimentação dos alunos e o momento que o pátio ficava mais cheio. A escolha daquele horário não foi aleatória. Era perto do intervalo, um momento em que muitos estudantes estavam fora das salas de aula. Enquanto a cidade seguia sua rotina, dentro daquele carro estava prestes a chegar um dos episódios mais marcantes da história do Brasil. Por volta das 9h40 da manhã, o carro chegou em frente à Escola Estadual Professor Raul Brasil. Naquele momento, o sinal do intervalo havia acabado de tocar. Alunos estavam no pátio, outros circulavam pelos corredores. Funcionários seguiam normalmente o seu trabalho. Para muitos estudantes era apenas mais uma quarta-feira, mas em poucos segundos, aquele ambiente mudaria completamente. Por serem ex-alunos, os dois conseguiram entrar pelo portão principalmente sem despertar uma reação imediata. Eles conheciam aquele espaço, conheciam os corredores, conheciam a movimentação. E isso fez com que a entrada acontecesse de forma rápida. Assim que entraram na escola, o ataque começou. O primeiro impacto foi a confusão. Muitos alunos não entenderam de imediato o que estava acontecendo.
Em poucos instantes, o pátio foi tomado por correria, gritos e desespero. Relatos sobreviventes mostram que professores e funcionários tentaram orientar os estudantes a retirar o maior número possível de pessoas da área de risco. Alguns correram para a sala de aula, outros se esconderam onde conseguiram. E muitos só perceberam a gravidade da situação quando viram colegas tentando escapar. A escola, que minutos antes estava em intervalo, se transformou em um cenário de pânico. Em meio ao caos, algumas atitudes se tornaram decisivas. Funcionários da escola perceberam a movimentação e agiram rapidamente. Elas conseguiram levar vários alunos para dentro da cozinha e improvisaram uma proteção na entrada do local. Uma mesa foi usada como barreira, a porta foi mantida fechada e dezenas de estudantes permaneceram ali, em silêncio, esperando que tudo terminasse. Esse foi um dos relatos mais fortes daquela manhã, porque mostra que, mesmo em situação extrema, decisões tomadas em poucos segundos podem salvar muitas vidas. Enquanto o ataque acontecia, chamadas de emergência começaram a chegar às autoridades. Viaturas foram deslocadas rapidamente para a escola Raul Brasil. A chegada da polícia ocorreu poucos minutos depois do início da ação dentro da escola. O local foi cercado. A região foi totalmente isolada. Pais começaram a chegar desesperados em busca de informações. Dentro da escola, o ataque chegou ao fim e antes que os responsáveis deixassem o local. Mas para os alunos, professores, funcionários e famílias, os minutos vividos ali pareceram muito mais longos. Em poucas horas, a tragédia de Suzano tomou conta dos principais noticiários do Brasil. Imagens da escola passaram a ser exibidas em tempo real. Pais e familiares se reuniam em frente ao local tentando obter informações. A cidade parou. E o país inteiro acompanhava sem entender como uma manhã havia se transformado em uma tragédia tão profunda. O caso chocou não apenas pelo número de vítimas, mas também pelo fato de ter acontecido dentro de uma escola. Um lugar que deveria representar segurança, aprendizado e convivência. O ataque deixou vítimas fatais, estudantes feridos, funcionários atingidos e uma comunidade inteira marcada. Entre as vítimas estavam alunos, profissionais da escola e Jorge Antônio de Moraes, morto antes da chegada da dupla a Raul Brasil. Cada nome representava uma história, uma família, uma rotina interrompida. Por isso, este caso não deve ser lembrado pelos responsáveis pelo ataque. Deve ser lembrado pelas vítimas, pelos sobreviventes e por todos aqueles que tentaram proteger outras pessoas naquela manhã. Um dos pontos mais discutidos depois da tragédia foi a influência de comunidades extremistas na internet. As investigações indicaram que os responsáveis frequentavam fóruns anônimos onde ataques violentos eram comentados, incentivados e tratados como forma de notoriedade. Esse detalhe acendeu um alerta nacional, porque a radicalização nem sempre começa de forma visível. Às vezes, ela cresce em silêncio, em grupos fechados, em conversas anônimas. Em ambientes onde o ódio é normalizado e a violência passa a ser tratada como espetáculo. Mesmo depois do fim do ataque, as consequências continuaram. Sobreviventes passaram a enfrentar traumas, crise de ansiedade, medo de voltar à escola e dificuldade para retomar a rotina. Famílias precisaram lidar com uma dor que não desaparece com o tempo. Professores e funcionários também carregaram marcas profundas daquele dia. O massacre de Suzano não terminou quando as sirenes pararam. Ele continuou na memória de quem esteve ali, na vida das famílias e nas discussões sobre segurança e prevenções nas escolas brasileiras. Mas antes de continuar, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Aqui no DS Arquivo Sombrio TV, os casos são tratados com seriedade, respeito às vítimas e foco investigativo. Seu apoio ajuda o canal a continuar produzindo documentários sobre histórias reais que marcaram o Brasil e o mundo. Agora, seguimos para a parte final deste caso. A tragédia de Suzano deixou uma pergunta que ainda precisa ser discutida. O que pode ser feito para evitar que algo parecido aconteça novamente? A resposta não está mais em uma única medida. Ela passa por segurança escolar, atenção à saúde mental e acompanhamento de jovens em isolamento extremo. E principalmente, diálogo. Escolas precisam ser ambientes de aprendizado, mas também de acolhimento. Famílias precisam observar mudanças bruscas de comportamento e a sociedade precisa levar a sério os sinais que muitas vezes aparecem antes da tragédia. No dia 13 de março de 2019, Suzano acordou como qualquer outra cidade, mas terminou aquele dia carregando uma marca que atravessaria os anos.
A escola Raul Brasil deixou de ser apenas um endereço no mapa e passou a representar uma pergunta difícil para todo o país: como algo assim chegou tão longe sem ser impedido antes? A resposta ela não é simples, mas o caso mostra que nenhum sinal deve ser ignorado. Nenhum pedido de ajuda deve ser tratado como pequeno, e nenhuma ameaça deve ser visto como brincadeira. Suzano não pode ser lembrada apenas pelo que aconteceu naquela manhã. Precisa sim ser lembrada também pelo que ainda podemos aprender com ela. Obrigado por assistir e não se esqueça de inscrever no canal DS Arquivo Sombrio TV. E até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.